O que o SAP Java pode fazer por nós, desenvolvedores ABAP? O que o SAP Java pode fazer para acelerar o nosso desenvolvimento? O que realmente a SAP está anunciando? E eu queria abordar hoje com vocês, nessa nova série que a gente está começando, sempre tentando trazer um tema que seja relevante aos ABAPers, relevante ao ecossistema de desenvolvimento da SAP. Junto com esse vídeo, vai vir uma série de links, tá, com os materiais que eu usei para montar esse vídeo. E eu queria falar sobre 5 pontos do que eu enxerguei dentro do SAP Joule, tá? Então, a SAP está anunciando muito aumento de produtividade. Que essa aqui. Agora, o que é esse aumento de produtividade? Então, nesse caso, eles estão dando um exemplo, eles mostram muito a questão de o autocomplete. Então, só que é um autocomplete diferente do que tinha até hoje dentro do Eclipse. É um autocomplete baseado no contexto que você está trabalhando. Então, é um autocomplete mais inteligente, baseado no teu contexto, usando IA e a LLM contextualizada, né? Até agora eu vi em coisas básicas, eu ainda não vi em situações complexas, eu vi até agora em situações básicas. Ele dá um read de entity para você pedir para ele acessar uma informação, ele faz um read. Eu ainda não vi na geração mesmo de código, que é a de execução de alguma ação, ele ajuda muito. Até agora eu vi muito em um autocomplete para ver métodos, mas, de novo, não esquecendo que está na versão beta ainda. Agora, uma coisa muito, muito legal foi a geração de teste unitário. Isso realmente foi bem interessante. Essa geração de teste unitário, que a gente sabe que os ABAPs não costumam fazer, que, pô, sempre deixa para depois, a galera sempre costuma dar uma enrolada nesse pedaço, ali já fez um bom esqueleto e já fez um teste unitário básico. Óbvio, é básico. Até agora, o que a gente já viu, que já o entrega é básico. Mas, de novo, já está o esqueleto montado, já tem uma cobertura 100%, cada metro lá está sendo coberto. A gente cabe a gente depois estender, mas realmente diminui algumas boas horas do nosso desenvolvimento. Só abrir um parênteses, para quem que está disponível o SAP Joule, tá? Para quem está usando o Steampunk, né, que é o ABAP no BTP, para os clientes da SAP Cloud Public e para clientes do Public, do Private Edition da versão 25. É, então, nesse caso, eu não conheço ninguém que está no Private Edition na 25. O máximo que eu já vi foi a 23. Então, assim, no fundo, é só para hoje, para a gente falando dentro do nosso mercado, principalmente o mercado Brasil. Eu não estou vendo, eu não, pelo menos não conheço ninguém. Eu até escrevo no comentário se alguém fala, pô, já usei, não na versão trial, já usei na minha versão de projeto, mas nesse caso teria que ter migrado para o Private Edition 25. A máxima que eu conheço de Private Edition que o pessoal está usando mais alto é 23. Mas, de novo, a gente pode usar, nós ABAPs podemos criar uma conta trial no BTP e usar. Ponto 2, melhoria na qualidade e manutenção do código. Realmente, eu peguei ali exemplo pega uma função daquelas standard do SAP que a gente não sabe como usar, a documentação na internet é falha, na época, até o Jens pegou um exemplo lá, daquela BUP Create, que é a criação de fornecedor. Uma função que foi criada em 1999. Em vez de a gente abrir o código e tentar entender todas as linhas, ou tentar fazer é, teste para ver o que vai e o que não vai, ele gera uma explicação do código de maneira rápida, tá? De novo, eu achei uma explicação superficial, mas é uma explicação que muitas vezes a gente nem encontra na internet. Então, quando a gente vai pegar até o código do colega para dar uma manutenção, a gente pode pegar e pedir para a Julia dar uma explicação do código, explicar, pode pedir para ela detalhar, e pode ali realmente dá para você pedir para ela ir detalhando. Se vai chegar no nível de complexidade que você precisa, eu não sei ainda. Mas que ela traz uma explicação para o código, ela traz. E é uma explicação decente e boa. De novo, não esquecendo que está em fase beta ainda e que isso tende a aumentar, eles tendem a fazer o modelo mais incorporado. Um parênteses, como é que esse modelo foi testado, tá? Eles falam muito que foi testado
usando todos os códigos de, tipo assim, pegaram um SAP e levaram para dentro de lá, códigos de parceiros de clientes também, e todos os livros da SAP. Então, com certeza, essa explicação de código que hoje, vamos chamar assim, eu achei um nível básico, mas com certeza vai melhorar. Facilidade na transformação digital. Aí que está. Esse ponto é o ponto que eles falam do transformation, só é previsto pelo roadmap, se eu não tiver errado, para o Q3 ou Q4 de 2025, que é você ajudar com o Joule na migração para o S4. Ainda não tem material sobre isso, ainda não tem falando sobre isso, só tem o ponto no roadmap que é a intenção da SAP. E depois a SAP fala, que também ainda não está disponível, que ela quer pegar o código que já foi migrado para o S4, que muitas vezes pode ser migrado no ABAP clássico, a gente tem vários exemplos de clientes que fazem isso, a maioria deles, para falar a verdade, no processo de migração ocorre a migração no ABAP clássico, e em seguida ela está sugerindo você usar o próprio Joule para você migrar para o Clean Core. Então, na verdade, ele vai te ajudar a transformar o teu código que está ABAP clássico para o Clean Core. Então, essa é a proposta, mas isso só está previsto para o final do ano. Essa parte, integração e customização com a BAP AI e SDK, é bem interessante. Também, de novo, não vi ainda nenhum exemplo prático, já estou assistindo bastante material sobre isso, mas a ideia toda é você poder usar no teu código ABAP o ferramenta LLM, AI. Agora, como fazer isso? Você não vai ter que pegar no código, criar uma classe para se conectar no AI. Você não vai fazer isso. Primeira coisa, qual AI que você pode usar? Você pode, dentro da BAP AI SDK, você pode usar qualquer LLM que esteja disponível dentro do BTP. Você tem que assinar, subscrever os serviços de AI no BTP e você pode usar o AI pelo BTP. Essa é o paradigma que você tem que fazer. Aí você vai usar lá dentro das regras da sua empresa. Aí, para você não ter que chamar, instanciando tudo na mão via BAP, o ISLM, que é o Intelligente Cenário Lifecycle Management, se eu não me engano é isso a sigla, ele, na verdade, é uma camada que vai permitir integrar toda a parte de AI do BTP com a BAP código, a BAP normal que a gente está acostumado a trabalhar. Como ele vai fazer isso? Na verdade, a parte de integração toda fica para o ISLM. Então, na verdade, o ISLM é um framework, um bando de classes que vão fazer, vamos chamar, entre parênteses, esse trabalho sujo de fazer toda essa conexão, que vai tornar essa conexão uma coisa bem mais simples, que é chamar uma classe, chamar um método de uma classe, passar o prompt para lá, setar os parâmetros da AI via também métodos de classe. Então, para a gente, a BAP tradicional, a gente vai continuar desenvolvendo via BAP, só que a gente vai poder fazer a integração de um serviço de AI. Para que serviria isso? Se quando essa AI estiver contextualizada com o teu cenário de negócio, você pode, por exemplo, passar as informações do fornecedor, passar as informações do pedido que ele está pedindo para criar, esse fornecedor, e perguntar se existe um risco de fraude, devolver na tela um indicador se existe algum risco de fraude, se existe algum risco de inadimplência. Porque essa AI vai ter que estar contextualizada com o seu cenário de negócio, então teria que pegar cenários de negócio, tá? A SAP ainda não tem muitos cenários, eu vi que tinha alguma coisa na última versão de 25 cenários, e eles falam que o Júlio vai ajudar bastante nesse cenário. Até agora o que eu vi foi tudo usando na mão. Ainda não vi um exemplo prático do Júlio com a BAP SDK, mas vale a pena a gente estar acompanhando. Assim que tiver algum material, eu trago de novo isso no vídeo, porque vai ser realmente. Aí, no caso, não tem nada a ver com os três primeiros pontos de desenvolvimento, tem a ver com a gente fazer um cenário de negócio para o app final do cliente. E por último, eles dão um exemplo lá no TechEd, que em vez de a gente precisar ter 1.000 ferramentas para poder fazer ajuda quando a gente está desenvolvendo, seja um Google, quando a gente esquece determinados comandos, seja procurar no próprio OpenAI, em ferramentas de AI, me dá um exemplo disso, como eu faço aquilo, isso agora fica integrado dentro do Eclipse. Assim, tem um ponto que é interessante, porque você consegue pegar o Eclipse, marcar o texto e pedir uma ajuda.
pedir uma refatoração. Essa geração hoje está dentro do próprio Eclipse, já está funcionando. Qual Eclipse você precisa? A última versão, mas lembra do pré-requisito. On-premise não pode ainda, Private Cloud, a versão 25, ou no ABAP do BTP ou do Public Cloud. Mas já está disponível. Então, para quem está usando isso numa versão trial do BTP, já dá para usar. Baixa a última versão do Eclipse, integra com o teu projeto e dá para usar. Então, você já fica com o próprio chat respondendo. Só que esse chat ele é mais poderoso porque ele já está com o teu contexto no lado esquerdo do teu código. Então, é uma ferramenta de aceleração também. Então, todos esses 5 pontos, aumentar a produtividade, com a geração de código e teste unitário, melhoria na qualidade, ele explicando e revisitando o teu código, ajudando a refatorar, a parte da transformação que vai vir no final do ano, que é você é, ajudar a migração, do processo de migração e depois ajudar você a ir no Clean Core, a parte do ABAP AI SDK, que vai ser talvez o mais importante para mim desses 5 pontos, e o chat dentro do próprio Eclipse, hoje é o que a SAP está oferecendo como AI Joule, é, e é bastante interessante, tá? A gente que já é mais velho, que já está desenvolvendo há muito tempo, ainda não, eu pelo menos ainda não vi a SAP entregar umas ferramentas para ajudar nessa maneira o desenvolvedor. No início a gente não tinha documentação nenhuma, depois a SAP lançou a própria livraria SAP Press, começou a vir material, mas é pago, é um material que a gente tem que vir, pagar, comprar livro, hoje em dia é digital, mas no início era só livro físico. A SAP agora está vindo com uma ferramenta realmente para ajudar o desenvolvedor. Então, não, ninguém bota na cabeça que isso vai substituir o desenvolvedor, ela só vai fazer você entregar mais, ou entregar mais e melhor, ou entregar mais e mais rápido, melhor. Então, essa é a minha visão hoje sobre o SAP Joule, desculpa, que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado, pessoal. Nos vemos de novo com o próximo tópico.